Você tem dificuldade em matemática e vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Esse vídeo aqui é pra você. Pensa comigo, chegou o dia lá da sua prova, chegou a hora do vamos ver. Fiscal de sala coloca a prova bem na sua frente e agora é hora de você começar a resolver as questões. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo ou qualquer outro concurso policial, esse momento vai chegar e é muito importante você saber que nesse momento da prova existem estratégias que, se você aplicar, vão fazer muita diferença no seu resultado final. E hoje nós vamos falar sobre estratégias que você pode aplicar para acertar mais questões de matemática. E a primeira pergunta que eu te faço e que é muito importante: você resolve os exercícios de matemática na sequência que é apresentado na prova? Se você faz isso ou se você pensou em fazer, pode ser que isso não seja uma boa ideia e eu vou te mostrar qual que é a melhor maneira de você fazer isso, passo a passo, bem detalhadinho. Nesse vídeo de hoje você vai aprender qual que é a melhor ordem para você fazer as questões de matemática. Você vai aprender como garantir a forma correta de resolver aquela questão, porque você vai aprender a identificar o tipo de exercício que é, e você vai aprender também como ganhar mais tempo e controle emocional lá na hora da sua prova. Já deu para você perceber que o conteúdo de hoje é de extrema importância na sua aprovação, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto e que vão te ajudar demais na sua aprovação na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vamos lá, como que surgiu a ideia desse vídeo aqui? Quando tá aproximando de uma prova, né, quando a gente tá na reta final, aqui na Elite, que é o meu curso preparatório para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós fazemos uns intensivões todos os finais de semana. Então todo final de semana tem aula e eu participo estudando junto com os alunos. Em uma dessas aulas, o professor Gui, que é o nosso professor de matemática, ele preparou uma aula incrível de estratégia de prova para matemática. Eu pensei assim, vamos gravar um vídeo desse pro pessoal que me segue lá no YouTube também. Eu falei com o professor Gui, ele selecionou alguns conceitos que você já consegue aplicar a partir de agora e aqui estamos. Então hoje a gente recebe a visita ilustre do professor mais incrível dessa galáxia. Professor Gui, tem uma galera que precisa da sua ajuda com matemática, bora dar uma força para eles? Fala Alex, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala galera. Bom, é isso aí. Matemática não pode ser uma pedra no sapato. Lá no curso eu falo muito isso. A matemática ela tem que ajudar a gente. Não dá para a gente ficar correndo dela, para a gente ficar com medo dela. Afinal, a matemática possui 15 questões no edital. Não tem como a gente achar que vamos deixar para lá, vamos fazer só o que a gente sabe. Não. Nós temos que entender estratégias de prova que nos facilitem, mesmo que a gente tenha dificuldade na parte de matemática. E o que eu gosto bastante de falar e que eu sempre ensino os alunos que vão prestar Enem, vestibular, qualquer concurso, eu estou aqui hoje para falar especificamente com você que vai prestar o concurso da PM de São Paulo. É o seguinte: o mais importante na hora de você fazer a prova é você dar uma olhada prévia nas questões de matemática e você treinar os seus olhinhos para separar as questões de matemática, primeiro, por tópico no edital e segundo, por nível de dificuldade. Só que esse nível de dificuldade, obviamente, é muito subjetivo. Por quê? Porque tem aluno que acha MMC fácil, tem aluno que acha MMC difícil. Tem aluno que adora as questões de geometria porque elas vêm com imagem e tudo mais e facilitam a sua interpretação. E tem aluno que odeia. Então você precisa seguir esse critério subjetivo. O que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Para mim, eu, aluno, deu para entender a ideia? Então o que eu vou fazer com você aqui? Um exercício bem prático. O Alex vai acompanhar. E esse exercício ele é muito bacana. Tá? Então, 2023, no começo do ano, beleza? Vou pegar essa prova e vou classificar cada uma das questões junto com você, de acordo com os tópicos do edital. O edital é um edital de 14 tópicos. A gente começa lá em números inteiros, passando por números racionais, MMC, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples, média aritmética simples, equação do primeiro grau, sistema de equações, sistema métrico, conversão de unidade, medida de tempo, comprimentos, perfis, capacidade. A gente passa lá por relações entre grandezas, interpretação de dados em gráficos e tabelas. A gente passa pelo tópico 12, na minha opinião, é um dos mais complexos, porque ele fala em noções de geometria, cara. Pô, noções de geometria é sacanagem, né? E ele ainda vai elencando forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. A gente passa por raciocínio lógico e termina em resolução de situação-problema. O que eu já comentei com os alunos dentro da plataforma do Aprova PM é o seguinte: o tópico 14,
né, resolução de situação problema, eu não tenho nenhuma questão dele. Por quê? Porque ele é o formato da prova que a VUNESP nos apresenta, a resolução de situação problema, só. Então eu nunca vou ter um exercício lá na prova que seja de resolução de situação problema. Não. Todos os exercícios são de resolução de situação problema, utilizando essas ferramentas que eu mencionei, essas ferramentas que estão no edital. Equação do primeiro grau, MMC, regra de 3 e assim por diante. Tá beleza? Tá claro? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, uma relação juntos. Aqui está a prova e aqui está o edital, tópico a tópico. O que eu quero fazer com você é separar. Mas para isso, a gente não vai resolver as questões. A gente não pode tentar fazer para depois saber do que ela está cobrando. Eu preciso pegar a questão de forma bem estratégica e naquele momento falar, peraí, essa questão está falando disso. Ok? Então vamos lá. A primeira questão, eu bati o olho nela aqui, eu vou com um marca-texto aqui só para você entender onde é que eu estou olhando para ela. Ele falou que eu tinha um tempo de 4 horas e meia, e aí ele vai aumentar a velocidade da máquina para um tempo um quinto menor. Espera aí, lendo somente isso, eu sei que eu tenho que pegar 4 horas e meia e fazer um tempo um quinto menor. Então, qual item do edital que combina com essa questão? Essa questão ela está no item 2, números racionais. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui a questão 21 no item 2. Por quê, Gui? Porque ele está falando de uma fração, né? Ele está falando que vai minimizar um quinto do tempo. Tá claro? Então eu já coloquei essa questão aí. Aí, Gui, eu corro de fração igual o diabo corre da cruz. Então não faça essa questão no primeiro momento. É importantíssimo que você use a estratégia dessa aula para que você não faça a prova na ordem que ela é apresentada. Tudo bem? A ordem da prova, ela determina muito no seu desempenho, no seu resultado final. Beleza? Vamos para a questão de número 22, vamos lá comigo? Ó, na questão de número 22, eu peguei ela aqui e ele fala o seguinte, ó, no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. Depois ele volta e fala, olha, o total é 36. Tudo bem? Essa questãozinha parece que ele vai cobrar regra de 3, mas ele não vai. Ele vai cobrar sistema de equação, tá? Então vamos lá colocar ela aqui, ó, 22, sistema de equação do primeiro grau. Como é que eu sei que ele vai cobrar sistema? Porque ele me falou 2 linhas de informação. Ele está me falando aqui, ó, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Depois ele vai falar da soma do número de pessoas presas em flagrantes com o número... Sempre que ele fala de 2 linhas de informação, ele está falando de sistema, tudo bem? Então a gente tem lá, eu tenho uma pessoa que foi fazer um tiro ao alvo. Né? Para cada tiro certo eu dou 5 pontos, para cada tiro errado ela perde 2 pontos. Eu dei 32 tiros e somei 86 pontos. Opa, são 2 linhas de informação também. A primeira linha está falando de quantidade de tiros e a segunda linha está falando de quantidade de pontos. Então isso também é sistema de equação do primeiro grau. Claro? Vamos lá comigo na questão de número 23. Vamos lá, ó. Questão 23, ele vai falar aqui sobre número de ocorrências num determinado mês. Aí ele fala que em outubro, tomando, né? Alguns meses foram 2.264, depois tem 50 ocorrências na diferença, depois dá 96 a mais do que o outro. Veja que ele está pegando um número, soma isso, tira aquilo, fala que a soma dá tanto. Então, isso aqui, ele está cobrando a ideia de equação do primeiro grau. Percebe a diferença entre equação do primeiro grau e sistema de equação do primeiro grau? Na equação do primeiro grau, aqui, ele não me deu 2 informações, ele me deu uma só. O número de ocorrências em função do número do mês, só, tudo bem? E aí você vai fazendo operações numa única linha, isso é equação. Quando ele me dá 2 informações, eu preciso de 2 equações, aí vira um sisteminha de equações. Tá clara a ideia? Deu para entender a diferença entre sistema e equação? Vamos lá comigo na questão de número 24, simbora. O que a gente tem? Ele falou na questão 24, para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas, tal. O que vai ser isso aqui? Isso aqui é simplesmente uma regra de 3, né? Ele falou, ó, utilizando 3 saídas, eu faço em 2 horas e 20, certo? E se eu fizer com 2 saídas, eu vou ter em quê?
Aqui, o tema da questão é regras de 3. Então, vou colocar ela aqui, ó, no tópico 6, ok? Então, aqui, ó, 24. Mas, aqui, além da regra de 3, eu tenho também unidade. Por quê? Porque ele está pegando horas e minutos e está querendo passar só para horas. E como é que você sabe disso? Porque nas alternativas ele está apresentando 1,3, 1,6, 1,4, né? E você sabe, por exemplo, só para contextualizar, que 1,4 horas é a mesma coisa que 1 hora e 24 minutos. Gui, como é que você fez essa conta? Esse vírgula 4 que está aqui é 0,4 de 60 minutos. E 0,4 vezes 60 dá 24. Tudo bem? Então, além dele estar cobrando a regra de 3, ele também está cobrando um outro tópico, que é a conversão de unidade de tempo. Então, tem que ficar esperto. Já na questão 25, ele falou que com R$ 252 eu comprei 2 produtos, aí ele aumentou 10% no maior produto, o produto mais caro foi de quanto? Então, nessa questão 25, a gente tem basicamente porcentagem. Porcentagem é um dos itens mais simples da gente conseguir classificar na prova, né? Quando ele fala de porcentagem, fica muito nítido, fica muito claro. Eu sempre comento que em vestibulares e Enem, porcentagem é um dos assuntos que mais confunde, porque a gente tem dificuldade de separar as questões de porcentagem que estão cobrando juro simples, juro composto, que estão cobrando variação percentual, que estão cobrando só a porcentagem, mas no nosso edital a Vunesp coloca só porcentagem. É muito simples você fazer essa separação de você classificar as questões de porcentagem, tá? Questão 26, ele está me dando uma tabela, né? Olha lá a questão 26 comigo. E aí ele está fazendo uma questãozinha que vai falar de quê? De média. Ele falou, olha, a média aritmética simples, blá, 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 blá. Então, essa questão está falando de média. Eu vou colocar aqui, ó, média aritmética simples, questão 20. Tranquilo? Deu para entender até aqui a ideia? Vamos embora para a próxima página comigo? Dá uma olhada, ó. Questão 27. Questão 27. Ele me apresentou 2 gráficos. Ele apresentou 2 gráficos, o que pode ser isso aqui? Isso aqui vai ser relação de grandezas em gráficos e tabelas, ok? Então eu vou ter que ver o que esse texto está falando que tem a ver com este gráfico, né? E aí ele colocou um gráfico em função do outro, relacionando homicídio culposo com tentativa de homicídio, né? E com os homicídios, então ele está separando entre o que é homicídio e o que não é homicídio, e aí ele está fazendo uma perguntinha sobre isso, tranquilo? Mas é uma das questões que eu mais gosto, porque quando ele te apresenta a tabela, quando ele te apresenta gráfico, fica simples de você trabalhar em geral, mas não é sempre, tá? Então, questão 28, já está aí na sua tela, ele te apresentou uma questão que está falando também de quê? De porcentagem, percebe? Ele está falando de uma safra e tal, 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 que sofreu uma redução, né, de 14%. Então, isso está no item 5 também. Está no item 5 também. Vamos colocar lá, questão 28. Ok? Beleza? Vamos para a próxima página? 29 está aí na sua tela já. Na questão 29, o que a gente tem? Ele está falando sobre uma razão, olha que legal, uma razão x para y, que corresponde a 82/3. Então, pera, o que está falando isso? É razão e proporção, é o tópico 4, tá? Tópico 4 aí, razão e proporção, beleza? E a gente tem, embora, questão 30. Na questão 30, olha esse mecanismo, eu sempre gosto desse padrão, tá? Ele fala a cada 8 dias e a cada 12 dias. Acabou. Falou que a cada algum tempo, a cada outro tempo é MMC. Não pensa, é MMC. Sempre que ele falar isso, tá? Então a questão 30 vai ser mínimo múltiplo comum. Já tá lá, já coloquei no item de número 3, ok? Questão 31. Olha, a questão 31 não vai nem caber no espacinho que eu deixei aqui na tela. É uma tabela imensa, mas ele está basicamente pedindo para você ficar fazendo continha. É só continha. Essa questão é muito, muito difícil, tem que fazer muita conta. Mas ela está no tópico 1, tá? Aí você fala, Gui, caramba, mas o tópico 1 não é números inteiros, eu achei que números inteiros era uma coisa fácil. Então, é diferente a gente classificar a questão
pelo conteúdo e que a gente classificar a questão pelo comando de questão dela. Do jeito que essa questão ela foi criada, né, ela fica muito complexa, porque a gente tem que fazer muita conta na hora. Tá aqui ela na íntegra para você. Você pode pegar a prova, é o PDF de 2023, do início do ano, e tentar fazer essa questão. Ele me deixou aqui, ó, alguns dados, ele não me dá, e eu vou precisar calcular todos eles. E aí, cara, olha os números que a VUNESP colocou nessa tabela. São só números quebrados. É uma questão, nossa, hiper difícil? Se você tiver com uma calculadora na mão, não. Mas no dia da prova, fazendo continha no papel, ela se torna muito chata, muito demorada. Você precisa fazer essa questão no final da prova. No final da prova, ok? Bom, voltando aqui, ele me apresentou aqui 5 orçamentos e tal. E essa questão, ela vai para aquele tópico lá embaixo, o último, raciocínio lógico, tá? Ele fala que um é maior que o outro, que é menor do que um e tal, e a gente vai colocar basicamente, opa, coloquei 13, de 32, tá lá, 32. Ele fala que um é maior que o outro é o mais alto, o outro não pode ser o mais baixo, então é isso apenas raciocínio lógico, essa questão não tem conta, ok? Aí na 33, ele me apresentou uma figura, se ele apresentou uma figura eu já sei que é geometria, tá? Então aqui provavelmente alguma coisa relacionada à semelhança de triângulos ou ao teorema de Pitágoras, né? Porque é um triângulo retângulo. Questão 34, ele volta a falar de geometria, nós vamos lá de novo, geometria, de boa. Na 35 ele volta a falar de um terreno, então também é geometria. Aliás, tem um costume da prova de colocar as últimas questões geralmente relacionadas à geometria, né? Então você que gosta da parte de geometria, você que se sente confortável fazendo questões de geometria, em geral, nos últimos editais, elas têm sido as últimas. Agora, veja só, uma pergunta que eu recebo muito dos alunos é: e o que cai mais da prova? O que vale mais a pena eu revisar? O que mais vale a pena eu estudar? Então, de novo, dá uma olhada aqui. Olha, aqui, coloquei no começo da prova aqui. Aqui, eu estou te mostrando que cai tudo. E não tem uma coisa que cai mais. Tudo bem, vai, geometria a gente colocou 3 questões, né? Aqui, ó, geometria a gente colocou 3 questões, mas tudo cai. Não tem uma coisa que cai mais, né? Tem algumas provas que a gente fala, ah, cara, 80% da prova é isso aqui, 90% da prova é isso aqui. Aqui não. Aqui a gente tem uma prova toda bem estruturada em torno desses tópicos do edital. Então é muito importante que você, ao chegar lá na prova, na hora de você pegar a prova de matemática, não faça ela do jeito que ela está lá, de jeito nenhum. Você precisa pegar as questões na ordem que elas estão lá, fazer essa análise que eu te mostrei como fazer, ok? E aí você classifica, primeiro, nos tópicos do edital, e segundo, você vai classificar se ela é fácil, se ela é média, se ela é difícil. Não tenha orgulho de, só porque você começou a resolver uma questão, tentar terminar. Exemplo, fui tentar começar a resolver uma questão que eu achei que era fácil. Chegou no meio da questão, eu estou percebendo que ela é difícil. Pula ela, faz as próximas e deixa ela para o final. Tudo bem? Senão você vai acabar perdendo 12, 15 minutos numa questão que te deu trabalho, que é difícil, você ter muita chance de errar. Tá clara a ideia? Deu para entender? Alex, valeu pelo convite. Valeu pela parceria nessa aula de hoje. Eu espero que a galera tenha gostado, que a galera tenha entendido qual que é a ideia de classificar, né, a prova, a importância de fazer isso. Então, sempre incentivo os alunos a fazer essa classificação dentro de matemática, é importante. É assim que a matemática deixa de te atrapalhar e começa a te ajudar na prova. Beleza? Falou, Alex. Falou, galera. Grande professor Gui, muitíssimo obrigado pela atenção, por toda a dedicação e comprometimento que o senhor sempre tem com todos os nossos alunos da Elite e agora com a galera que segue a gente aqui no YouTube também. E eu tenho certeza absoluta que a galera curtiu bastante. Meu, com uma aula dessa,
Meu Deus do céu, não tem como, né? E você que tá assistindo aqui agora, já comenta aqui embaixo qual foi a maior sacada que você pegou, algo que você percebeu que você ia fazer de errado, um aprendizado que você sente que vai fazer muita diferença pra você. Comenta aqui que eu quero saber. Como eu tava falando pra vocês lá no começo do vídeo, eu vi o professor Gui ensinando essas estratégias de prova pros alunos aqui da Elite. Então, esses conceitos não é a estratégia completa, porque a gente não teria tempo pra passar tudo e eu preciso que você entendesse também alguns conceitos são passados em aulas anteriores. Mas foi selecionado aquilo que vai te ajudar nesse exato momento e que você já consegue colocar em prática a partir de agora para você aplicar lá na sua prova. E uma orientação muito importante que eu tenho aqui para você, pratica antes. Não deixa para fazer isso só lá no dia da sua prova. Você tem que praticar antes para você se familiarizar com esse processo. E para te ajudar ainda mais, eu separei alguns exercícios de matemática e um PDF para você baixar. Tá aqui na descrição do vídeo, tem um link, é só você clicar nele que você vai receber gratuitamente. Isso aqui que é massa, você vai poder colocar em prática tudo que você viu aqui na aula de hoje. E a parte mais legal é que essa aula ela vai ficar liberada aqui pra você. Então você pode rever a explicação do professor e conforme ele vai falando, você vai fazendo junto com ele passo a passo no material que eu liberei. Isso ficou muito bom, velho, então já clica aqui no link e pega o material pra você. E já deixa o like aqui no vídeo, cara. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, porque você não pode perder nenhum conteúdo que vai te ajudar na sua aprovação. E me conta aqui embaixo, você quer que eu faça algum outro vídeo desse aqui sobre alguma outra disciplina, cai na prova, que você tem uma dificuldade? Ou comenta aqui também como que esse vídeo te ajudou. Eu vou fazer questão de responder um por um. E aqui na descrição do vídeo tem o link do canal do nosso professor Gui. Ele tem um canal de matemática muito legal. Cara, ele é um excelente professor. Já fica a dica pra você seguir ele aí, beleza? Como eu falo sempre pra vocês, né, acho que tá de cá, ação muda tudo. Então coloque em prática, coloquei o material na sua mão, agora você só precisa se movimentar com a direção correta. Clica no link, baixa tudo e vamos pra cima. Monstros e monstras, bora!